Eu não nasci num lar cristão e durante muito tempo eu fui uma bela folha. Minha mãe me obrigava a ir para a igreja e eu ia para a igreja quarta e domingo, porque todo sábado eu ia para o baile. E aí o baile mudou de dia, saiu do sábado, foi para o domingo. E aí nesse dia eu tive uma briga terrível com a minha mãe. Eu falei assim: ô mãe, eu não vou para a igreja. Ela falou: você vai. Eu falei: eu não vou. Ela falou: você vai. Eu falei: não, então eu vou com a roupa do baile. Ela falou: o problema é seu, mas você vai. Fui para a igreja com a roupa do baile, sentei no último banco, esperando o culto acabar ansiosamente, porque eu estava doida para vazar para o baile. O culto não acabava e de repente o pastor vai fazer um convite. Ele sempre fazia aquele convite todo domingo e eu sempre rejeitava, porque eu amava o Senhor, eu até gostava de estar no culto, mas eu não queria tomar uma decisão, porque eu pensava assim: eu tenho muita coisa para resolver, eu tenho muita coisa para arrumar, depois que eu largar lá, depois que eu fazer o que eu tenho que fazer, eu venho. Mas neste dia o pastor falou uma coisa que eu ainda não tinha dado atenção, e ele disse assim: disse Jesus. Aí ali eu vi que não era a igreja batista que eu estava dizendo, não era o pastor que eu estava dizendo, era Jesus. Disse Jesus: vinde a mim, todos vós que estáis. E aí ele não disse arrumados, batizados e santificados, não. Ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados. E ele não disse: e eu vou te dar uma surra. Não, ele disse: e eu vos aliviarei. Eu era tão perturbada. Quando eu ouvia aquilo, eu dizia: Senhor, quando eu largar lá, eu venho para cá. Todo domingo eu dizia isso, 1 ano indo na igreja. Quando eu largar lá, eu venho para cá. Quando eu largar lá, eu venho para cá. Quando eu largar lá, eu venho para cá. Aí nesse dia ele disse: quando tu vier para cá. Você pensa assim: depois que eu parar de fumar, depois que eu parar de beber, depois que eu parar de fazer sexo antes do casamento, depois que eu parar com aquele vício, depois que eu parar. Você está aqui ouvindo a palavra agora e você está dizendo: Camila, eu amo o Senhor, mas eu não posso ir como eu estou, porque eu estou cheia de parada para resolver, eu estou cheia de negócio para ajeitar, eu estou com uma situação tico-tico no fubá. Vem você, tico-tico, fubá, geral. Não, Camila, meu problema é mais grave. Eu estou inclusive com um bagulho de 10 gramas aqui que eu vou usar ainda hoje. Vem você, o bagulho. Se o fornecedor tiver aí, pergunta se ele quer vir também, porque Jesus não disse para ninguém: se arruma e vem. Chega de querer e não poder, de ir, mas não ser parte. Parece que é, mas não é. Faz que é, mas não é. Vem pro culto, mas não pertence à igreja. O inimigo está tentando colocar na tua cabeça que você está cansado, esgotado, porque você tem que resolver lá primeiro para depois vir para cá. Só que o Senhor está dizendo: dá mais trabalho viver essa vida do que viver uma vida de entrega, independente de religião. Quando a gente canta aqui, numa atmosfera como essa, até quem não é crente sente a presença de Deus. Sim ou não, gente? Eu sei, porque não era crente e vivia no meio dos crentes. Quando cantava os hinos, eu cantava. Quando o pregador pregava, Deus falava comigo e eu sentia a presença de Deus. Eu estava em Deus, mas Deus não estava em mim. E eu queria que alguém me dissesse isso naquela época. Eu teria entregado minha vida para Jesus mais cedo, porque eu vim na igreja, eu cantava os hinos, eu até ofertava e dizimava, mas decisão ao lado de Jesus não. O dia que eu entreguei minha vida para Cristo, eu cheguei em casa e eu disse assim para minha irmã mais velha: Elane, você não sabe o que eu fiz hoje. Arrasada, arrasada. Ela falou: o que foi? Falei: entreguei minha vida para Cristo. Ela: cara, você tá maluca? Falta 2 semanas pro carnaval. Eu falei: você acha que eu tô triste por quê? Sabe por quê? Salvação não é emoção, é decisão. Depois que o calor do momento passou, eu falei: é muito sério. Que a partir daquele dia eu entendi que não era mais só eu nele, agora era. Não adianta você estar nele e ele não se colocar em você. Camila, como é que eu faço isso? Tem que entregar para ele a sua vida. Ah não, Camila, eu venho no culto, eu participo, eu gosto, mas eu não preciso disso não. Eu também pensava assim, por isso que eu frequentei a igreja 1 ano e nada mudou. Mas no dia que eu entreguei minha vida para Jesus, o primeiro mês, a mudança foi avassaladora. Porque não é sobre ir, é sobre permanecer. Não adianta você vir aqui e sugar do que Ele pode dar. Aqui na terra você vai receber tudo, mas nada disso coloca teu nome no livro da vida. Eu vou falar rasgado, não fica chateado. Janela dos céus abertas, nós temos hoje aqui agora. Até quem não é crente vai ter com testemunho de vitória para contar. Só que naquele grande dia, a gente não entra pela janela, a gente entra pelas portas. Para entrar pela porta, irmão, tem que confessar Jesus como seu Salvador.